Entendi. Entendendo. Certo? Então, assim como o futebol para cegos. Não tem que ser para cegos. O futebol, ele tem, olha, vamos fazer futebol com bola com guiso. Se o sujeito me chegar e puser uma venda nos olhos e for competir, é inclusivo. Caso contrário, não. Entende? Então, eu tenho um modo muito particular de ver isso. Muito particular. Sabe, eu sempre competi, eu tenho 10 parafusos na coluna, que todo mundo que compete nesse nível, arrebenta todo, né? Então, eu tenho 10 parafusos na coluna, tenho as 2 patelas fraturadas, tenho uma fratura de Hodgkin aqui no meu ombro direito, meu dedo aqui, se eu fechar, não abro mais, de tanto segurar a rédea. Então, eu tenho 27 fraturas no total. Nossa. Todas andando a cavalo. Na competição, né? E agora, é aquele negócio. Se você me falar, olha, todo mundo deveria fazer esporte, sim. Mas todo mundo deveria fazer esporte em alto nível? Não. Porque gasta a pessoa. A pessoa tem que entender que quando a idade chegar, ele vai pagar o preço do preço de exagerado, sabe? Perfeito. Professor, eu gostaria agora de poder conversar com o senhor de forma específica com relação à pré-candidatura do senhor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como que o senhor pretende envolver a comunidade de pessoas com deficiência nas decisões políticas e na criação de políticas públicas? Olha, é interessante isso, né? Porque quando eu escolhi a minha candidatura, eu poderia ter escolhido um coletivo, né? E botar uns 10, 15, umas 10, 15 pessoas com deficiência junto para chamar a voto. Mas eu acho que não é assim, né? A gente tem que fazer com que as pessoas decidam. A gente tem que ter, por exemplo, nós temos o nosso DZ da pessoa com deficiência, né? Da Vila Mariana. Nós não temos um diretório setorial de pessoa com deficiência no PT. Nós temos com vários outros, mas esse daqui nós não temos. Entende? Então, criar diretórios setoriais dentro dos partidos é de suma importância, não só no PT, mas em todos os partidos. Para que a gente aprenda que você ser desse ou daquele partido não impede que todos trabalhemos pela mesma causa. Sabe? Então, esse é um aspecto que eu pretendo atuar. E o outro aspecto é o seguinte: você já repararam que tem uma secretaria da pessoa com deficiência na prefeitura, mas você não tem um representante nas prefeituras regionais. Nas subprefeituras, né? Nas subprefeituras. Não temos. Outra coisa também que isso aqui faz parte da minha plataforma é ter o que a gente chama de técnico em acessibilidade. Porque a quantidade de pisos táteis que vão parar na parede, cara, se ele tem um piso tátil, ele vai estar descarando na parede. Quer ver outra coisa que é muito comum? Eles põem aquelas bolinhas no piso rebaixado das calçadas, né? Só que ele põe perto da guia. Ou seja, quando o sujeito chega no piso rebaixado, ele já está na beirada da rua. É um perigo. O piso tátil, ele tem que estar no início da rampa, não no fim. Entende? Então, a gente precisa ter nas subprefeituras um representante e que ele dialogue com os técnicos de acessibilidade. Certo? Então, aí nós vamos começar a trabalhar com o padrão. E digo mais, você pega, por exemplo, aqui um Banco Itaú, ou uma Caixa Econômica, ou um Bradesco, certo? E você tem o piso tátil só da porta para dentro. Inacreditavelmente, eu tenho piso tátil dentro da lotérica, mas não tenho fora. Entendi. Professor, então como é que eu chego na casa lotérica? Não é o cúmulo. Essa questão do senhor é muito interessante e merece fazer parte do plano de governo com relação a ter um representante realmente na sua prefeitura que possa ter esse olhar, esse cuidado com essas questões que o senhor nos colocou hoje. O que o senhor pensa, senhor Roberto? Em que desculpe, eu não entendi. Eu acho fundamental. Tem que ter esse olhar, tem que ter esse trabalho junto à comunidade de esclarecimento, desenvolver a educação nesse sentido. Né? Fundamental isso, uma boa ideia. Muito interessante mesmo. Professor Luiz Alberto, nós já estamos com o nosso tempo aí avançado, nem parece, mas já passou. A gente está na plenária para ir agora. Eu gostaria que nós possamos caminhar para as considerações finais, e eu gostaria de saber, senhor, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os eleitores, especialmente aqueles que enfrentam desafios semelhantes aos do senhor? Bom, a mensagem é a seguinte: isso para as pessoas em geral, né, para a população em geral. Quando for abordar uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que tem que fazer é perguntar se ela precisa de ajuda. Não põe a mão na pessoa, não puxe, não. Eu até brinquei durante a pandemia que eu não queria sair à rua, porque a gente, tendo deficiência visual, já tem que pôr a mão em tudo. E o segundo motivo é porque as pessoas acham que a gente é peça da mobília. Entendeu? O cara fala assim, senta aqui, puxa a gente pelo braço. Não sai daí, fica aqui, e puxa pelo braço.
Muitas vezes eu vou atravessar a rua, o camarada chega a me pegar pela gola e pergunta assim, o senhor quer mesmo atravessar a rua? Eu falo, se o senhor me largar, eu posso atravessar. Né? Então, primeiro preciso perguntar de ajuda. Certo? Como os jovens estão perguntando hoje. Hoje eu digo para vocês que lidar com os jovens abaixo dos 25 anos é infinitamente mais fácil do que lidar com os que estão acima dessa idade. Por quê? Porque são pessoas que já estão vivendo um processo de inclusão. Processo esse que a gente não pode deixar desvanecer por conta de um bolsonarismo maluco que atua o país nos últimos anos. Entendi. Muito bom essas considerações, professor. Obrigado. Eu gostaria de dar a palavra para o nosso senhor Roberto, para ele dar as considerações, agradecer por ter nos acompanhado nessa tão brilhante entrevista com o professor Luiz Alberto. Com a palavra, professor Roberto. Agradecer o convite, a gente está presente aí no que for preciso, né? Nós estamos passando num período muito difícil no Brasil, né? Essa polarização política tem causado muito estrago, espero que isso passe, né? A extrema-direita se organizou e nós temos que estar organizados também, nós da esquerda temos que estar organizados para enfrentar essas mentiras, esses fake news, né? essa tendência de política discriminatória e continuar na luta. Então, a luta dos deficientes também é uma luta de todos, né? Gostei muito da entrevista, gostei muito do que o professor Luiz Alberto falou. E estamos aí, estamos juntos. A luta continua. Eu me diverti muito, porque eu gostei. Muito obrigado, professor Luiz Alberto, pela vossa participação. Desejamos boa sorte em sua jornada política. Muito obrigado, professor Roberto. Agradecemos a todas as pessoas que vão ter a oportunidade de acompanhar essa entrevista. Nos acompanhe em nosso canal, que novas entrevistas serão feitas com pré-candidatos, com personalidades importantes do contexto a nível nacional, estadual e municipal em especial. E boa sorte a todos. Até logo. Até logo.